Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 14 de novembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, essa obra maravilhosa, né, de Allan Kardec. Todas as sextas-feiras, às 5h30, nós estudamos essa obra. E hoje, né, nós vamos continuar o estudo, estamos na parte segunda, capítulo 14, dos médiuns, item 162. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento ao alto, a Jesus, para agradecer essa oportunidade que todos nós estamos recebendo de buscar conhecer, porque quem conhece melhor age, não é? Estamos nos afastando da ignorância, essa ignorância que nos levou a situações tão complicadas. E só temos a agradecer a Deus por isso, porque é uma grande oportunidade que o Senhor está dando para todos nós, de estudar, conhecer e saber e poder utilizar bem esse conhecimento para se libertar dos problemas, né, que às vezes nos envolvem e que nos provoca tanto sofrimento. Então, nesse momento, né, rogamos que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos ajude a continuarmos firmes na nossa caminhada e que a misericórdia dele nunca nos falte, que nunca nos faltou, na verdade. Mas também pedimos a Deus que abençoe, proteja todos os nossos irmãos que ainda se encontram perdidos, desorientados, né? Que todos eles possam, com a ajuda do Senhor, encontrar esse evangelho que é o nosso porto seguro. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Então, vamos lá. Questão 162, 162, de O Livro dos Médiuns. Diz assim no Livro dos Médiuns: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem, por vezes, sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte dela. O Livro dos Médiuns foi publicado em 1861. Naquela época, os médios, quando haviam essas reuniões, os médios passavam por as reuniões sérias, né? Passavam uma verdadeira tortura. Às vezes o médium tinha que ficar quase nu, às vezes ele ficava amarrado, acorrentado, para tirar qualquer chance de mistificação. Então, trabalhar como médium naquela época não era uma coisa fácil, não. E é isso que Kardec está falando aqui, né? Ele diz aqui: a razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais, que, além de tudo, ainda tinha dúvida. Porque depois de tudo isso, tinha gente que ainda duvidava, dizia: não, tem alguma coisinha aí por fora, aí por trás, né? Então, ele fala aqui das torturas morais, corporais, que a ciência, os investigadores, têm por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte dela. Muitos médios abandonaram até o trabalho, porque era tanta cobrança, tanta exigência, principalmente mulheres, que muita gente deixou para lá e abandonou o trabalho, né? Aí ele diz aqui: para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde, feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Então a pessoa ficava tão nervosa, sabe? Se sentindo tão mal com aquilo tudo, principalmente as mulheres, que muitas delas ficavam doentes, depressivas e abandonavam o trabalho. A família também reclamava, né? Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos dessa espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física. Será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Então, quer dizer o seguinte: aquele que é
verdadeiramente um mau caráter, ele vai sempre dar um jeito de fazer alguma coisa. Então não vai me adiantar caçá-lo, porque ele sempre vai dar um jeito. E aí essa perseguição muito grande aos médicos vai acabar atrapalhando. Por isso mesmo que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar, com escrupuloso cuidado, tudo que possa sobrecitar a imaginação. Sabe-se que de acidentes pode o medo ocasionar, e muito menos imprudências se cometeriam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Então, ele está dizendo que tem muita gente que fica traumatizada mais com essas histórias fantásticas do que a própria realidade do trabalho mediúnico, né? Tem pessoas que, às vezes, vendo noticiários, esses noticiários bombásticos, a pessoa acredita que eu não saio mais de casa. À noite eu não saio mais de casa. Porque se eu sair de casa à noite, eu vou ser assaltada, eu vou ser estuprada, eu vou ser assassinada. Não tem pessoa que é assim? O mundo está horrível, o mundo está. Aí a pessoa se tranca dentro de casa, fecha as cortinas, fecha a porta e fica ali naquele mundo que ela acredita que é o mundo que vai protegê-la de todo mal. É igual aquele sujeito que diz assim: não, jamais andarei de avião. O avião é um meio de transporte muito perigoso. Entrar no avião é jogar a vida fora. Aí um dia caiu o avião na cabeça dele. Quantos acidentes já não tem? O avião cai, né? Cai na cidade. Já tivemos outro dia um acidente assim, né? Caiu na avenida, os carros passando, caiu o avião. E algumas casas foram atingidas, algumas pessoas morreram. Aí perguntaram: você morreu de... Ele morreu de quê? Desastre aéreo. Ih, mas ele não tá... Foi desastre aéreo. O avião caiu em cima da casa dele. Não é? Então, tem pessoas que não andam de avião. Muito perigoso. Pode cair. Aí ele cai sim. Cai na tua cabeça. Cai em cima da tua casa. E o outro avião passa e leva o passageiro embora. Mas você caiu ali, o avião da tua cabeça. E o cara não saía de casa, não viajava nem nada, com medo de pegar o avião, porque o avião podia cair. Caiu o avião. Ele chegou em desastre aéreo. Caiu na cabeça dele. Então, é o que ele está falando aqui, né? Tem muitas pessoas que criam essas fantasias, né? E restringem a vida delas, podendo levar até uma psicose, mais por causa desses fatos, do que pela própria realidade do trabalho mediúnico. Aí, que não será, se generalizar, a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Porque ainda tem aquele que acha, né, que é como o pessoal antigamente dizia assim. Às vezes a pessoa perguntava assim para a gente: qual a sua religião? Eu sou kardecista. Dizia que era kardecista. Ou então não dizia nada, desconversava, com medo que o outro dissesse que era macumbeiro. Não, né? A Ana sempre conta isso, né? A Ana Constantino, que antigamente ela tinha essas preocupações, quando o pessoal ia visitar ela, ela guardava os livros espíritas, né? Com medo de que as pessoas pudessem falar, se descobrissem que ela era espírita. Então ela pegava os livros espíritas dela, guardava tudinho com essa preocupação. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a doutrina, ela pode imaginar uma série de coisas, né? Então, se você disser: eu sou espírita, que você é macumbeiro, você é isso, aí você vai explicar aquela coisa toda, né? Então, tem gente que... Eu já contei para vocês o caso de uma amiga minha, espírita, enfermeira maravilhosa, e a vizinha dela era evangélica. E tinha uma mãe que era muito doente, muito doente. E durante uns 30 anos que eu morei naquele condomínio, eu não sei se a senhora morreu, porque aquela senhora já devia estar com quase 120 anos. E a mulher não morria nunca. Era aquela ali. Ficava doente, vinha ambulância, todo mundo corria, a mulher ficava ali. Um monte de gente mais nova morreu primeiro que ela. Eu acho que já deve ter morrido, não é possível. Então, ela estava sempre passando mal. Quem é que socorria ela? Era a vizinha espírita.
que socorria, que mandava chamar ambulância, e que ia lá, tirava pressão, dava remédio, botava. Que essa amiga minha, que era espírita, trabalhava no Hospital Cardoso Fontes, lá na subida da Serra do Grajaú. Trabalhou ali muitos anos. Então, era ela que dava o socorro a essa senhora. Aí chamava a ambulância, levava o Cardoso Fonte, ficava lá, trazia para casa. E uma das filhas dessa senhora era evangélica daquela. Era amiga, gostava da vizinha, mas sempre dizia assim: rezo tanto por ela, rezo muito, porque eu amo muito, mas eu sei que o dia que ela morrer, ela vai para o diabo, por causa da religião dela. Entendeu? O diabo virá buscá-la o dia que ela morrer, porque ela é espírita. Mas e ela dizia: eu rezo muito por ela, porque nesses 30 anos ou mais, né, que eu morei ali, 38 anos, e as duas sempre viveram, era sempre ela que socorria, a mãe dela, que socorria, que levava para o hospital, que quando a mãe dela estava, ela que ia lá, tirava pressão, dava remédio, descia de elevador, botava na ambulância, levava para o hospital. Aí a mulher ficava internada não sei quantos dias no hospital, e essa minha amiga ali do lado dela. E ela dizia: eu rezo muito, porque eu sei que o dia que ela morrer, ela vai para o inferno. Então, ela é muito boa, ajuda muito a minha mãe, mas eu sei que quando morrer, ela vai para o inferno, porque essa religião dela é do diabo. Ô, Aí, Rose, aí eu olhava assim e falava: meu Deus do céu. Oi? é, tem uma conhecida que o neto dela é evangélico. Aí a conhecida diz que o neto disse: Vó, lá no culto, o pastor disse que do lado da igreja evangélica tinha um centro espírita. Aí o pastor dizia lá no culto: a gente ainda vai conseguir que esses macumbeiros vão embora, a gente vai ampliar nossa igreja para esse terreno do lado. O pastor dizendo que o centro espírita do lado era de macumbeiro. Então, Ai. entendeu? Então é assim, né? É a ignorância. Então, diz aqui, os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Esse pastor, como ele diz aqui, podem matar. Quer dizer, esse pastor vai que alguém que esteja bem destrambelhado tenha ideias. Porque o pastor falou: um dia vamos expulsar, eles vão sair, vamos expulsá-los, né? Vai que o destrambelhado ou os pastores diz assim: eu acho que eu vou dar uma ajudada nesse negócio. Aí vai lá tacar fogo no centro. Não, o pastor falou que um dia a gente vai conseguir expulsá-los e ampliar a nossa igreja. Eu não quis esperar um dia. Eu Mas resolvi. isso já acontece atualmente. Já As religiões acontece. afrodescendentes, elas são as mais atacadas. Porque tá Exatamente. cheio de pastor, de gente que se diz evangélica, vai lá e até mata as pessoas. Corre E, risco de vida. sim, quando só destroem o material, que é o prédio, as coisas que eles têm dentro do centro, tudo bem. Mas, às vezes, matam as pessoas, agridem, ferem as pessoas, né? E, às vezes, incentivado por um líder religioso que, ao invés de esclarecer, ele acaba, da ignorância dele, levando as pessoas a um ato desse. Qual era a atitude dele? São nossos irmãos. Eles professam a fé deles, a gente professa a nossa aqui. Por exemplo, na nossa casa espírita, aqui em Petrópolis, do lado da nossa casa espírita, tem uma igreja Assembleia de Deus. Então, quando a gente está, às vezes a gente está terminando, né? É Assembleia de Deus, Denise? Não, é Maranata? Eu sou tão distraída que eu até hoje já tenho. É messiânica, Pensa que eu estou 7 anos lá, não sei o nome ainda da igreja. Eu, para mim, era Assembleia igreja de Deus. messiânica. Então, quando a gente está terminando o nosso trabalho, eles estão começando, né? Às vezes a gente, no finalzinho, está começando a escutar eles cantando. Quando a gente sai, a gente cumprimenta eles, se cumprimentam. Eu me lembro que quando eu estava organizando a casa espírita, a gente estava arrumando a casa, ainda não tinha inaugurado. Um deles veio até a nossa porta, viu a gente arrumando ali, viu os livros, aí perguntou: é uma igreja? Aí eu falei: não, é uma casa espírita. Nós estudamos a doutrina, é,
as obras de Allan Kardec aí. Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe e os proteja. Eu muito obrigada. Então, eles são assim. A gente passa. Normalmente, na hora que a gente está saindo, eles estão chegando. Que o culto... Mas os messiânicos, Rose, ele não é linha evangélica, não, veio do Japão. É isso mesmo, que eles são muito abertos. Só que é aquele messiânico que não trabalha em cima dessa linha japonesa, não. É evangélico, sabe? Essa messiânica, então, não é a do Jorei, não. Então não Não, é, não, não. não. Não é do Jorei, não. É uma igreja evangélica que tem lá o nome de messiânica, entendeu? Mas não tem esse viés, como nós tínhamos aqui na Estrada do Tindiba antigamente, de uma igreja messiânica ali. Eles não aplicam o Jorei, nada disso. É estudar a Bíblia, como qualquer outra igreja evangélica, né? Então, a gente tem um convívio tranquilo, sabe? Rose, Oi. A Ana é a vizinha lá. Não. Tá aí, Ana Maria. Fala aí, Ana Maria, qual é o nome da igreja? Ela não está conseguindo ligar o microfone. Mas eles são, eu considero eles evangélicos, porque eles não têm esse trabalho messiânico como a igreja messiânica, aquela do Jorei, não. É estudo da Bíblia, cultos, daquele jeito, né? Mas o nosso convívio é tranquilo. Inclusive, quando eu morava mais embaixo, quando alguns até foram, quando nós tivemos uma atividade lá, em frente da minha casa também tinha uma outra igreja, que eu também não me lembro bem o nome, né? Também era igreja evangélica, era uma igreja evangélica em frente da minha casa e uma igreja católica, Nossa Senhora da Glória da esquina. Todo mundo se dando muito bem, muito bem, sabe? Não tem essa agressão. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos nossos irmãos, principalmente evangélicos, destroem, atacam as casas espíritas espiritualistas, de Umbanda, Candomblé, né? Fazem barbaridade, como disse o Joey, quando não matam as pessoas, né? Então, é o que o Kardec está falando aqui. Os que espelham semelhante ideia não sabem a responsabilidade que assumem, podem matar. Então, um pastor desse, quando fala uma besteira dessa, ele pode estar, de repente, incentivando alguém que já é maluco a ir lá destruir a casa. Porque diz, não, o pastor disse que a gente tem que se livrar deles e fazer coisas terríveis, né? Aí ele diz aqui, ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Então, aquela pessoa que acredita no demônio, e tem gente que só fala do demônio, né? É o demônio para lá, é o demônio para cá. Pode ser até que a família acabe se contagiando com isso. E também fique toda uma família apavorada, porque o outro está falando do demônio, que viu o demônio, que o demônio fez isso, o demônio fez aquilo. E, infelizmente, a gente sabe que tem religiões por aí, que no culto deles, eles falam mais do demônio e do diabo do que em Jesus. Né? Tudo é demônio, é para afastar demônio, sei lá, diabo, e de Jesus fala muito pouco. Aí ele diz aqui, esta crença funesta, que qualquer coisa que envolva espíritos, né? E é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Lembra a caça às bruxas? Tem aquela famosa história das bruxas de Salem, né? Que qualquer pessoa que tivesse uma mediunidade, não precisava nem ter mediunidade. Você quer ver uma coisa? Uma vez que a gente estava estudando sobre isso, uma mulher que aparecesse constantemente com os cabelos molhados, já ficava olhando para ela com um olhar estreito, estranho. Uma mulher que tivesse uma cicatriz, uma mancha, sabe essas manchas que a pessoa nasce às vezes? São chamados, né, de manchas mongólicas, porque é muito cruzamento de raça, então às vezes a pessoa tem uma mancha escura na pele. Aparecesse com a tal da mancha, já era a marca do demônio. Então, pessoas que tivessem manchas no corpo, às vezes as mulheres eram obrigadas a ficar nua
chefe religioso lá, examinar o corpo para ver se tivesse uma mancha. Se tivesse uma mancha que ele, na cabeça maluca dele, achasse estranha, já quando chamava ela de bruxa. Se uma mulher gostasse de ir para a floresta, buscar ervas para fazer chá, nossa senhora, já era considerada bruxa. Se ela ficasse em casa com os filhos e gostasse de cantar músicas para os filhos que o pessoal lá da igreja não conhecesse, já chamava de bruxa. Qualquer coisinha. E se fosse médium, fizesse cura, aí era a fogueira na certa. Então, muita gente, muita gente. E se de repente a pessoa falasse alguma coisa que o outro não entendesse, já dizia que estava falando a língua do diabo. Então, qualquer coisa era terrível, principalmente para as mulheres. Os homens também eram acusados, mas a maioria eram as mulheres que sofriam barbaramente. Se na aldeia, de repente, tivesse uma epidemia, uma gripe forte, e a grande parte da população não ficasse doente, mas uma determinada mulher não ficasse, pronto, era bruxa também. Então, isso era terrível. E também tinha aquele lance, né? Eu não gosto de fulano, eu quero me livrar de fulano. Aí eu inventava uma mentira e, como era uma mulher, ia para a fogueira também, ou era enforcada, ou era. Porque tinha vários tipos de morte, né? Por afogamento, enforca, tortura, queimar. Era uma barbaridade, né? Então, eles aqui, eram os tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo, por queimarem o corpo que supunha o possesso do diabo. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo era que preciso matassem. Mas não podiam matar o diabo. O diabo não existe. Então, as pessoas inocentes é que morriam. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme. Todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. Entre nós espíritas, nós também temos que ter certo cuidado. A gente não fala o diabo, Satanás, o demônio, mas tem muita gente que fala do obsessor. Tudo é obsessor. Tudo é obsessor. Tem gente que vê um obsessor debaixo da cama, debaixo da cadeira, debaixo da mesa, debaixo da cozinha. Minha garganta está doendo. É o obsessor. Ai, eu estou com uma dor de cabeça. São os obsessores. Às vezes o cara foi dormir 3 horas da manhã, vendo filme, seriado lá na Netflix. Foi dormir 3 horas da manhã, teve que acordar às 6 para trabalhar. Vai acordar com dor de cabeça, vai acordar cansado, porque dormiu, em vez de dormir muito tempo, dormiu 3 horas só. Aí vai acordar com o corpo mole, né? Eu dormi 3 horas para acordar às 6, porque ficou vendo série, né? Série na Netflix, até as coisas melhoraram, viu 6, 7 episódios de uma série, vai acordar. É um obsessor, tô com a dor de cabeça, o obsessor. Né? Aquela coisa. Ai, eu acho que aquela mulher está olhando para o meu marido. Eu acho que meu filho não está conseguindo tirar boa nota na escola, porque eu acho que ele está com obsessor. Mas o filho vive na gandaia e não estuda. Só tira nota, mas é o obsessor. Então, as coisas daqui em casa vive quebrando. Pessoa é desastrada. Por onde passa, vai derrubando tudo. Vai lavar a louça, quebra 2 copos, 3 pratos. É desastrada, quer fazer tudo ao mesmo tempo correndo. Olha, aqui em casa está quebrando muita louça. Eu acho que é o espelho. Não tem obsessor. Eu vi uma sombra, a janela bateu. Tem espírita que tem esse negócio de obsessor. Entendeu? Tudo é obsessor. Então, o que é isso? É o diabo, é o Satanás das outras religiões. Que você
põe a culpa em tudo que é obsessor. Então, o espírita também tem que tomar cuidado com essa história de obsessor. Porque, às vezes, ele é o obsessor dele mesmo. É ele o obsessor dele mesmo. É desastrado, é irresponsável, né? Não tem pontualidade para fazer nada, não tem assiduidade para fazer nada, não tem organização. Então, é ele mesmo que não se cuida, que não se trata e bota a culpa no obsessor, que tem o obsessor me perseguindo, que tem o obsessor, isso e aquilo. Então, o obsessor é o demônio, é o Satanás dos católicos, dos evangélicos. Então, nós temos que tomar cuidado com esse troço. O próprio Kardec fala, quando acontecer alguma coisa assim na sua casa, veja várias possibilidades. Pode ser o vento, pode ser, de repente, se você mora na beira da rua, um carro muito pesado que passou, às vezes acontece, né? Às vezes passa aqueles caminhões muito pesados na rua, você mora, a casa até a janela bate, não é? Pode ser, veja todas as possibilidades. Em último caso, veja isso. Se pode vir a ser isso. Mas tenta, né, ver todas as outras possibilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque daqui a pouco pega a mania do obsessor, não consegue largar mais. Tudo vai ser obsessor. Então, ele diz aqui, né? Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-lo ou desistam. Combater essas ideias fanáticas. O que há a fazer se, quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo? É deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios, e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir. O fenômeno assume, por vezes, proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Por quê? Ele está dizendo, a pessoa começou a mostrar os sinais de uma faculdade de estar produzindo. Deixa acontecer. Mas, às vezes, a gente sabe que aquele fenômeno pode assumir proporções maiores e trazer problemas. E aí ele vai citar um caso aqui, tem uma nota de rodapé, é a notinha número 13. Ele está falando sobre o espírito batedor de Bergsaber, é lá na Alemanha, né? Então ele vai contar aqui a história. Um dos fatos mais extraordinários desta natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, sem contestação, o que aconteceu em 1852 no Palatinado Baviera Renana, em Bergsaberg, perto de Eisenburg. É tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremesso de objetos ao longe, por mais invisíveis. Visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de somente importância, a comprovação desses fatos, durante quase 2 anos, por inúmeras testemunhas oculares, dignas de crédito pelo saber, pelas posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada, naquela época, em muitos jornais alemães, e especialmente numa brochura hoje esgotada e raríssima. Na Revista Espírita, de 1858, foi o mês de maio. Revista Espírita, maio, podem botar aí, maio de 1858, quem quiser ler a história, tá? Revista Espírita de maio de 1858, se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Essa, que saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo
prático do espiritismo, né? Então, ele traz aqui um caso que está lá da Revista Espírita, de maio de 1858. Quem quiser conhecer esse caso, leia lá na Revista Espírita. E aí ele continua aqui na questão 162. Eis então que, em todos os casos, importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Aqui ele fala, né, para a gente entrar em comunicação com o espírito. Hoje, né, naquela época de Kardec, né, não havia as casas espíritas como tem hoje, né? Porque hoje tem uma profusão de casas espíritas. Se às vezes num bairro tem 5, 6 casas espíritas, naquela época não tinha. Eu, no meu entender, eu acho que se isso acontecia, eu aconselho, você está dentro de casa e começa a ver a produção de fenômenos. O meu conselho é você entrar em prece. Você pega o teu evangelho segundo o Espiritismo, abre, leia o evangelho, entre em prece, peça ajuda dos amigos espirituais, tá? E com certeza eles irão ajudar. Depois, indo para sua casa espírita, né? Comente o caso com a direção da casa espírita, peça ajuda, né? Aí a casa espírita vai dizer, bota o nome da família aqui na gavetinha, né? Para ajudar. Né? Porque se você não tem experiência com esse tipo de coisa, você pode ter problemas. Você pode ter problemas. Mês passado, meu filho me trouxe o nome de algumas pessoas de uma família. Pai, mãe e 2 filhos. Crianças de 7, 8 anos. Parece que uma criança tem 6 anos, a outra tem 8 anos, mas o pai é mãe. A situação ficou gravíssima, gravíssima dentro de casa. Muito sério, muito grave, a ponto de, por 2 vezes, as crianças tentarem suicídio. Uma delas foi quando os pais estavam chegando de um passeio, pararam o carro em frente de casa. Uma das crianças abriu a porta e saiu correndo em direção à pista para se jogar na frente de um carro. Graças a Deus, o motorista que vinha dirigindo, a criança se jogou na frente. Conseguiu, criança de 6 anos, conseguiu parar o carro e salvou-se a criança. Outra criança, a maiorzinha, eles estavam no shopping e ela correu, subiu no muro, querendo se jogar e gritar que ia se jogar lá de cima. Foi salva por um segurança. E as crianças, dentro de casa, no carro, começam a gritar e dar passividade, falando com vozes, as 2 crianças, né? Como se fosse um processo obsessor, dizendo que eles vão matar toda a família e vão começar pelas crianças, porque é uma vingança, é algo terrível. E a família não é espírita. Aí, né, essa família é amiga da noiva do meu filho, ela falou com meu filho mandou o nome da família para mim, nós colocamos na irradiação. Eu mandei também para outras casas espíritas de amigos que eu conheço, que têm o trabalho, e graças a Deus, passado já um mês, a coisa foi acalmando. Não digo que está resolvido, porque há outros problemas, entendeu? Envolvendo os membros da família, coisas como nós lemos aqui nos bastidores, nos dramas de obsessão, né? Mas, né, a, a família está sendo orientada também a buscar uma casa espírita ou para atendimento, estão todos orando, e não foi recomendado a ninguém entrar em enfrentamento com eles, nem perguntar nada. Esses espíritos que se apresentaram através das crianças, falando mesmo o que eles queriam, né? E ficou todo mundo estarrecido, porque uma criança de 6, 8 anos
falando coisas terríveis, coisas que não passam pela cabeça de uma criança, né? Então, eles têm certeza que é um processo assim. Mas não foi dado a eles conversarem, indagarem nada, e sim buscar orientação espiritual. No meu entendimento, é o que deve fazer. Porque se você vai fazer um enfrentamento com um espírito desse, você sabe quem é? Claro que não. Então, poderia ser essa recomendação naquela época, que não tinha tantas casas espíritas como hoje. Mas hoje nós temos uma outra ideia, um outro conhecimento. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, ele diz aqui: os seres invisíveis revelam sua presença por efeitos sensíveis. Barulhos, pancadas, gritos, né? Pedradas, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. Lembra que já falamos sobre isso? O que é a única coisa que eles respeitam? O nosso ascendente moral. Se aquele que está falando com o espírito tem um ascendente moral, eles vão respeitar. Mas se não tiver, eles não vão dar a mínima, tá? Então, nós já estudamos isso inúmeras vezes. Ô, Rose, Fale, amigo. eu acho que já comentei aqui, mas vale a pena, sempre que tem amigos aí que talvez não estivesse presente, tem o Clóvis Nunes tem um vídeo, né, que ele fala sobre aspectos de espiritualidade, e aí ele disse que tinha uma família que estava passando por um processo desse e começou a recorrer a pedir ajuda. E aí chegou a ele a notícia da necessidade dessa família. Ele foi. Quando chegou lá, já tinha um grupo lá de outra religião tentando tratar a situação. Só que dessa maneira, vai, demônio, Deus é tudo, Deus é a grande força. Aí daqui a pouco chega ele relatando, né, que chega a empregada e disse, seu Clóvis, ih, acho que a coisa piorou. Dentro do vaso sanitário tem duas Bíblias lá, materializaram até Bíblia dentro do vaso sanitário. Aí o pessoal todo acabou aquela fase e tal, foi embora. Aí ele foi conversar com os espíritos, ou seja, esclarecer, conversar, tratou bem, ô irmãos e tal. E aí, dali, ele conseguiu uma maneira de poder chegar aos espíritos sem reação dos espíritos. Então, depende como você relaciona-se com os espíritos, porque os espíritos são irmãos como nós. E não adianta ficar Exatamente. tratando, vai, sabe, mostrar cruz, mostrar Bíblia, e não adianta isso. Não adianta. Então, ele diz aqui, ó, ele deixa aqui bem claro para a gente, ó, é, os espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. Dá uma olhadinha lá na questão 279. A questão 279, ela vai dizer aqui, ó, 279. Deixa eu ver aqui. A 279 diz assim, ó: ninguém exerce ascendente, está na parte segunda, capítulo 25 das evocações, 279. Ele diz assim: ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. No parágrafo de baixo, há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-na lá São Luís na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito,
é uma palavra como outra qualquer. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna ofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. Então, o homem imoral levanta a Bíblia, em nome de Deus, saia daqui. Para esses espíritos, o nome de Deus proferido por esse moral não tem valor nenhum. E a Bíblia, para eles, não tem valor nenhum, porque aquele que está agitando a Bíblia não é merecedor de tê-la em mãos. É isso que ele está dizendo. Para você, né? Aí o Clóvis Nunes, que eu recomendo, tem ótimos livros, ele vai falar sobre Deus com propriedade. É um homem que está se esforçando por se melhorar, é um homem evangelizado. E vai, o quê? Respeitando o outro, que a gente deve fazer com qualquer pessoa, não é não, gente? Se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está nervosa, adianta você chegar lá, cara, para aí, senão eu te dou um soco na cara? Claro que não. É meu irmão, calma. Respeito. A outra pessoa tem que perceber que você está, primeiro, falando com educação, não está gritando, está respeitando ele. E aí ele percebe a superioridade moral. Por isso que ele falou aqui. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis com barulho e pancadas são, em geral, espíritos de ordem inferior. Em geral, ele não disse que são todos. Ele disse, são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. É isso que a gente tem que procurar. É a ascendência moral. Entendeu? É isso que nós devemos procurar. É ascendência moral. Isso é o que a gente estuda o tempo todo. Vocês já perceberam isso? O tempo todo aqui nos nossos estudos, nós falamos de quê? De ascendência moral. Nós falamos no estudo do Sermão do Monte, no estudo das obras de Amélia Rodrigues, no estudo da diversidade dos carismas. O tempo todo a gente fala sobre isso, ascendência moral, que é a melhora, né? Que é a mudança de comportamento, que é o conhece-te a ti mesmo. Porque é somente essa ascendência moral que pode ser respeitada por esses espíritos levianos. E quando um espírito, seja encarnado ou desencarnado, com ascendência moral, entra no ambiente, eles, ficam quietos. Até tentam falar alguma coisinha, mas eles respeitam. Porque é a única coisa, como está na questão 279 aqui. É a única coisa. Não adianta a pessoa ficar falando em Deus, em Jesus, se ela não tem ascendência moral, tá? Como ele falou, pronunciar o nome de Deus. O nome de Deus pronunciado por alguém que não tem a superioridade moral é uma palavra como qualquer outra. Ninguém exerce ascendente sobre espíritos superiores senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem. É questão de vibração. Eles sentem que os homens de bem os dominam. Ele sente o impacto. E ele não consegue reagir, dominar alguém com superioridade moral. É da lei. Da lei. Por isso que é necessário a todos nós trabalharmos o nosso ascendente moral. Por isso que Kardec diz aqui, a aquisição deste ascendente moral é o que nós devemos procurar. Por isso que o grande objetivo da reencarnação é o quê? É o nosso processo evolutivo.
O grande objetivo da nossa reencarnação é a conquista do nosso processo evolutivo, quer dizer, da ascendência moral. É isso que vai fazer com que a gente chegue mais rápido ao fim da caminhada. E é isso que a gente deve fazer o tempo todo. Aí tem gente que diz assim, mas vocês ficam sempre repetindo a mesma coisa. Perguntamos, já aprendemos a lição? Não, então vamos continuar. O Lancelin, nesse livro Cirurgia Moral, que eu uso do meu Evangelho no Lar, é outra coisa que todos nós devemos estabelecer dentro de casa, gente. Mas eu não tenho ninguém para fazer sozinho. Não, não tenho ninguém para fazer comigo. Quem disse que você está sozinho? Quem disse que nós ficamos sozinhos? Paulo já disse, estamos sendo observados por uma multidão de testemunhas. Então, dentro da sua casa, escolha um horário. Pegue o seu evangelho, ou qualquer outro livro que você quiser, que seja um livro que traga ensinamentos morais. Faça uma prece. Põe um copinho de água, que eu recomendo, do lado. Depois leia uma passagem, um trecho daquele livro. Faça uma reflexão. O que essa mensagem quer dizer para mim? Não é para o vizinho, para mim. Faça essa reflexão, essa interpretação de texto. Sempre trazendo a mensagem, o conteúdo da mensagem para você. Acabou essa reflexão? Faça outra prece, agradecendo a Deus, pedindo a proteção de Deus, pedindo que abençoe a água que você vai beber. Beba essa água. 15 minutos por semana. Mas tem que ser naquele dia, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora. Tudo bem que um dia ou outro você atrasou, não pôde fazer, mas procure ser assíduo, pontual, sempre naquele dia, sempre naquela hora, porque os espíritos terão um compromisso com você. Então, o meu é toda terça-feira, 9h30 da manhã. Então, toda terça-feira, 9h30 da manhã, às vezes atrasa 5 minutos, 10 minutinhos, que é o tolerável. Os espíritos estão ali conosco. Na prece, peça a Deus a bênção para toda a tua vizinhança, para toda a tua comunidade, porque o culto que você faz na sua casa não beneficia só a tua casa, não. Beneficia todos os vizinhos. E a gente não sabe o que vai dentro da casa das outras pessoas, né? Então, eu peço pelos vizinhos, pela comunidade, pelos comerciantes locais. A tua casa vai ser um ponto de luz. Naquele dia, os espíritos que sabem que você também trazem para assistir o culto outros espíritos necessitados de ouvir aquilo. Eles trazem, ficam com eles ali, eles não perturbam. Você tem as intuições que precisa ter. Terminado o culto, eles levam esses espíritos de volta. Sua casa se faz um ponto de luz. Isso também ajuda a nossa ascendência moral. Então, nós, espíritas, precisamos instalar imediatamente, quem ainda não tem, o culto do Evangelho do Lar na nossa casa. Porque a nossa casa passa por um saneamento. Todo espírito que penetrar na nossa casa, ele já vai sentir que tem ali o quê? Uma barreira protetora. Então, ele vai entrar pisando devagarzinho, porque dentro da nossa casa, a gente vê a nossa casa física, não é? Mas a nossa casa se torna também uma instituição espiritual. Tem uma obra de André Luiz que conta isso. Era uma casa de uma senhora pobre, ficou viúva, ela tinha 2, 3 filhos. Ela fazia o culto do Evangelho lá. Era exemplo, não sei se era esse dia, vou dizer um exemplo. Toda sexta-feira, 4h da tarde, por exemplo. Mas aí, na hora da sexta-feira, 4h da tarde, ela começava o culto com os filhos. Os amigos espirituais estavam ali. Fora desse horário, durante a segunda, terça, quarta, a casa dela era... E haviam vários espíritos que vinham, trabalhavam, atendiam os doentes, davam aulas, tudo na parte espiritual da casa dela. Então, a casa dela era como se fosse uma instituição religiosa, no plano espiritual, onde os espíritos estavam lá o tempo todo. Ela estava aqui na vida dela, costurando, cozinhando, cuidando da casa dos filhos, e eles estavam fazendo o que tinham que fazer na parte espiritual da casa dela. Qualquer coisa que acontecia, eles
estavam sabendo, vinham, protegiam, ajudavam, entendeu? Então, você transforma a sua casa nesse ambiente. E quem chegar na sua casa, seja encarnado, vai sentir. Vai sentir uma ambiência boa na sua casa. Vai dizer, nossa, eu me sinto bem aqui, tua casa tem uma atmosfera legal. Tem sim, tem sim. E aquelas problemáticas que às vezes surgem na nossa casa, porque nós somos, né? Problemas existem, os amigos espirituais vêm dar uma ajuda. Então, vamos transformar nossa casa. Vamos instalar, se ainda não fazemos, o culto do Evangelho no lar. Não importa se você está fazendo sozinho dentro do banheiro. Que às vezes, né? Problemas, se tranca no quarto, se tranca no banheiro. Não tem problema, os espíritos não se incomodam. Se você faz sozinho, se faz com 3 ou 4. Tem alguém na sala vendo televisão, se tranca no seu quarto. Fecha a porta, 10, 15 minutos, diz, ó, ninguém vai lá não, porque eu estou fazendo meu curso. Quer ir é para participar. Não fala nada comigo. Desliga o celular para ele não tocar na hora do culto. Entendeu? Deixa uma garrafinha com água cheia na hora do culto, depois não põe na geladeira, não. Vai bebendo aquela água ao longo da semana. São formas que a gente tem de nos protegermos e de buscarmos o nosso ascendente moral, que Kardec diz aqui, que é tão importante para todos nós. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, gente, semana que vem, nós vamos começar no parágrafo 5 da questão 162, quando ele diz assim: para alcançá-lo, quer dizer, para alcançar esse ascendente moral, é preciso que o indivíduo passe do estado de médio natural ao de médio voluntário. Então, a aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. Então, para alcançá-lo, para alcançá-lo, é dia 21 do 11 de 25. 21 do 11 de 25. É o quinto parágrafo, esse aqui da questão 162. Tá? Para alcançá-lo, precisa que o indivíduo passe do estado de médio natural ao de médio voluntário. É aqui que nós vamos começar a semana que vem, no quinto parágrafo. Então, essa questão 162 é uma questão longa, mas uma questão muito importante, onde Kardec vai trazendo para a gente informações que vão nos ajudar. Só ajuda os médios, o que o Kardec ensinou hoje aqui? Não, ajuda todo mundo. É para todo mundo. É para todos nós. Se ele falou isso em 1861, isso aqui serve para 2025. Entendeu? Por isso que essa doutrina é imortal, como diz outro, é imorredoura. Por quê? Porque tudo que ela traz é para todo momento. É para todo momento. Então, a gente deve aproveitar a oportunidade, né? E seguir as orientações da espiritualidade para que a gente possa, né, ir resolvendo as nossas pendengas, que ainda são muitas, né? Ô, Rose, Fale, amigo. o livro a situação que você comentou da senhora que reuniu os filhos para fazer o culto, no livro, tá, eu fui consultar o Pai dos Burros, né? Que a gente hoje chama o Google de Pai dos Burros. É o livro Mensageiro, no Ah, capítulo 35, Culto Doméstico. eu vou até botar aqui. Mensageiros, Os Mensageiros, capítulo 35. Culto Doméstico. E aí eu me lembro dessa passagem, que eu fiz estudo desse livro, mas não sabia qual era. Eu falei, pô, deixa eu procurar. E aí, que É porque ela era costureira, aí isso. ela. Ela tem até um filho meio revoltadinho, né? Justamente, que as filhas já seguiam, que ela orientava, mas o filho era meio deslocado, assim, meio. Revoltado. Isso E no mesmo. culto no lar que ele coloca a revolta dele, né? É no culto no lar no culto no lar que ele bota a revolta dele e a mãe vai dando uma lição nele no culto, falando para ele, fazendo certas admoestações dele no culto, por inspiração do benfeitor espiritual.
Verdade. Fala do... Esse detalhe é importante, que ela vai tratando moralmente o filho ali no momento em Exatamente. que ele Então, quem... Mas isso, questiona. Roberto, isso aí está acho que no início do livro, que eu estou estudando esse livro Mensageiro. Não chegou nessa fase, não. Mas é O assim, tem capítulo um pedaço. 35. Capítulo não chegou, não. 35. Culto doméstico. Depois eu vou dar uma Obrigada. lida do capítulo 35 para relembrar essa história, que é muito interessante. E a gente vai percebendo, né? Eu nunca mais esqueci dessa história, ficou na minha cabeça. Não, Então, e o detalhe, a história é que a casa dessa senhora servia de ponto de luz pela colônia de Nosso Lar para socorrer outros irmãos necessitados. Aquela atividade do culto daquela senhora com os seus filhos servia de ponto de luz para socorro de outros necessitados. então, para a gente ver, né? Como a nossa casa pode se tornar um posto de socorro. Vamos instalar. E a Joana de Anjos diz assim: se o culto do lar, uma vez por semana, faz maravilhas, imagine se a gente fizesse todo dia. Ela diz: Rose, é verdade. Inclusive, onde eu morei, eu moro aqui há 11 anos, em Teresópolis, aí criou-se uma comunidade. Olha, eu fazia todo dia. Aí a minha fala, mas o que é isso? Você faz tudo lá, todo dia, aqueles lá são nossos irmãos. Que irmão é esse que você tem ali naquele... Todo dia fazia. a E Joana melhorou. fala isso. Se fazer uma vez por semana é bom, imagine se a gente tivesse costume de fazer todo dia. Seria espetáculo. Então, nós podemos ajudar a muitos espíritos, a muita gente. E os nossos vizinhos, que a boa vibração se espalha. Então, de repente, você tem um vizinho que mora 3 casas depois da sua, que está passando por um problema, pode ser ajudado pela boa vibração emanada na sua casa, no culto do lar. Os espíritos vão lá, mesmo que você nem o conheça, nem sabe o nome dele, mas como você envolve todos na sua prece, então olha quantos modos, formas a gente tem para ajudar. É E verdade, se, fala até e melhor com a se gente. ajudar, Uma né? vez, uma conhecida minha dizendo que ela tem clarividência, né? Aí ela estava fazendo culto no Evangelho no lar e viu da janela um monte de espírito acompanhando do lado de fora da janela dela. Então, E olha só, aí ela disse que na hora ficou assim meio receosa, né? Quando viu, aí tentou até fechar um pouco os olhos, mas ela falou: não, eu estou no bem, não vai fazer mal. Os espíritos chegaram na janela dela para acompanhar o evangelho que ela estava fazendo, o culto do olha evangelho. só. Tá vendo? Então, gente, nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. E Jesus nos dá inúmeras formas de trabalho. Ele assina a nossa carteira. Só não trabalha quem não quiser. Só não trabalha quem não quiser. Né? Então, gente, vamos encerrando aqui, que hoje a nossa reunião de radiação vai ser às 7 horas da noite, tá? 7 horas da noite. Daqui a pouco a gente começa a nossa reunião de radiação. Então, Ideína, faz, minha amiga, nossa prece de agradecimento. Então, ó, todo mundo já sabe onde vai começar a semana que vem o Livro dos Médiuns, tá? Então, vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, e Ideína vai fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos agradecer a Deus, Pai da vida, a nosso Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos, amparados pelo nosso irmão Francisco de Assis, por Jasas Gonçalves, esses companheiros queridos que tanto nos dá a oportunidade do aprendizado, pedindo ao Senhor que a sua luz se estenda a todos os irmãos que tanto necessitam de luz, de paz, de harmonia. E assim agradecidos por tudo, Senhor, elevando nosso pensamento a Ti. Mais uma vez vos rogamos por cada irmão necessitado, que a sua paz se faça em cada lar, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deus, graças a Deus. Meus Graças a Deus. irmãos, uma boa noite para todos vocês, de muita paz, de muita luz. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos implementar essas orientações dos amigos espirituais, né, na nossa vida, para que a gente possa realmente fazer a grande diferença. E
continuar caminhando, continuar trabalhando, principalmente na nossa ascendência moral. Segunda-feira estaremos de volta. Ó, segunda-feira, Livro dos Espíritos tem um estudo muito importante, sabe, sobre o tema que nós estamos estudando. Eu convido a todos a estarem conosco segunda-feira, 4 horas da tarde, para o estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo, e também depois a Dramas da Obsessão levando. Um beijo no coração de todos. Bom, eu vou encerrar aqui. Um beijo, até daqui a pouco. 7 horas, Fiquem com estou de Deus. volta para o nosso, da nossa irradiação. Até já. Fiquem com Um beijo aí para todos.